Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição do dia 25 de março, você vai conferir. Como foi julgado o recurso da Prefeitura de Santo Antônio do Leveger. A representação contra o Executivo de Rondonópolis. E ainda veja a resposta à consulta feita pela Câmara de Arenápolis. É o TC Notícias desta sexta-feira que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso respondem à consulta feita pela Câmara de Vereadores de Arenápolis. Confira. A consulta respondida questionava o tribunal sobre a legalidade de criar e abrir loterias municipais, uma prática que, segundo o presidente da Casa de Leis, Leonildo Ferreira da Cruz, teria como objetivo aumentar a receita da cidade. Com a análise do processo, os conselheiros votaram por conhecer a consulta e, no mérito, responder que só a União pode legislar sobre concursos de sorteios e apostas de qualquer natureza. Acato os pareceres da consultoria técnica e do Ministério Público de Contas, ambos seguindo o delineamento constitucional do artigo 22, inciso 20 da Constituição Federal, que define a competência privativa da União para o tema. Na mesma sessão, os conselheiros também julgaram o recurso feito pela Prefeitura de Santo Antônio do Leveger. A reportagem é da jornalista Andressa Boa Sorte. O recurso foi julgado parcialmente procedente porque o conselheiro relator Alencar Soares reduziu a multa aplicada de 30 para 10 unidades padrão fiscal para que a penalidade seguisse o padrão das multas aplicadas pelo TCE em casos semelhantes. No processo, o prefeito de Santo Antônio do Leveger, Arrisson Ribeiro, solicitou a retirada da penalidade imposta no julgamento das contas de 2009, devido ao envio com atraso da carga inicial do mês de janeiro. O prefeito alegou que não podia ser punido pela falha, porque assumiu a prefeitura no último dia útil do mês de fevereiro e, portanto, não seria ele o responsável pelo erro, e sim o ex-gestor. Essa justificativa não foi aceita pelo relator do processo, conselheiro Alencar Soares, porque o prazo final para o envio dessa informação foi 30 de abril, período em que o gestor já exercia o cargo de prefeito. Outro recurso também julgado na mesma sessão foi o feito pela Câmara de Vereadores de Novo Santo Antônio. Esse processo foi considerado parcialmente procedente e a íntegra você confere no site do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Pleno julga como improcedente a representação interna aberta contra a Prefeitura de Rondonópolis. O processo convertido em representação foi julgado improcedente e arquivado pelo TCE. O relator do processo, o conselheiro Domingos Neto, destacou que o prefeito de Rondonópolis, José Carlos de Freitas, o Zé Carlos do Pátio, comprovou que o Executivo Municipal não falhou ao definir a carga horária dos professores municipais. Ao contrário do que foi denunciado ao TCE, o Executivo não mudou a carga horária dos professores de 20 para 30 horas, não havendo, portanto, nenhum fato concreto que confirme as acusações feitas. Pelo conhecimento e improcedência da presente representação, em desfavor da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, com consequente arquivamento do feito, é como voto. Veja também como o TCE julgou o embargo de declaração feito pela Prefeitura de Paranatinga. O prefeito municipal de Paranatinga, Wilson Pires, recorreu ao TCE por meio de um embargo de declaração contra a reprovação das contas de gestão da cidade, referente ao exercício de 2009 e a determinação de devolver recursos aos cofres públicos. O embargo de declaração serve para suspender a decisão embargada, interrompendo assim o prazo para que outro recurso seja feito. Mas, nesse caso, os conselheiros negaram provimento ao embargo, que também tinha como objetivo reformar o julgamento em que o prefeito recebeu a determinação para devolver aos cofres públicos cerca de R$ 38.600 por falhas como o pagamento de juros e multas, diárias concedidas acima do valor permitido e pelo atraso no envio da Lei Orçamentária Anual ao Tribunal de Contas. O relator desse processo, o conselheiro Antônio Joaquim, manteve a decisão do acórdão anterior inalterada. Nós ficamos por aqui.
Todas as edições do TCE Notícias feitas nesta semana estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira com mais uma edição. Tchau! O Tribunal de Contas entra na terceira etapa do planejamento estratégico elaborado para o período 2005-2011. É o momento de concluir projetos e intensificar ações para consolidar a revolução cultural ocorrida aqui nos últimos 10 anos. Para isso, é necessário garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, com orientação, fiscalização e avaliação de resultados. Essa é a nossa missão, nossa razão de existir. O nosso trabalho deve atender primordialmente à sociedade, tendo como valores agilidade, compromisso, ética, inovação, qualidade, transparência. Ao estabelecer esses valores, o Tribunal de Contas vai se tornar uma instituição cada vez mais útil, concentrada na sua finalidade: auditar, apreciar e decidir com técnica, celeridade e justiça. Esse compromisso com a efetividade fará do Tribunal de Contas de Mato Grosso referência no Brasil. Essa é a nossa visão.